Então, boa tarde, turma. Bom dia, boa noite, né? Dependendo, você que não participou da Zoom, né? Dependendo do horário que você esteja assistindo, tem um recadinho para vocês. Como ficou muito em cima ainda, teria uma atividade para o dia de hoje, tá? Mas eu esqueci de mudar ela lá no calendário avaliativo e colocar para o dia 19, tá? Dia 19 fica a nossa atividade. É uma pesquisa sobre a origem, tá, da vida, tá? Aqui a gente vai fazer um pequeno debate lá, que vai falar sobre o criacionismo e sobre o evolucionismo, ok? Então, vai ficar para sexta-feira que vem. Lembrando que a nossa aula também é na segunda, só que segunda é feriado. Então, a gente não tem aula segunda, a gente vai ter aula só na próxima sexta. E será via Zoom, tá? Onde a gente vai falar um pouco sobre a teoria evolutiva e também sobre a teoria criacionista, no debate. Eu já vou falar um pouco aqui, mas nós iremos falar também na próxima aula, beleza? Então, a pesquisa e o debate fica para sexta-feira, tá? Professor, então, tem que participar, viu? Se você só entregar e não participar, por exemplo, você não assistir, ó, só tem 12, né? São 20 e poucos alunos, então, vê se você consegue participar. Você que não está assistindo a Zoom, está assistindo a aula depois, vê se você consegue participar. Beleza? Deixa eu ler o texto bíblico de hoje, tá? O provérbio. Hoje, provérbio, tá? Capítulo 2, versículo 12 e 13, que fala assim, ó. A sabedoria o livrará do E caminho dos maus. aí? E aí? Oi, Lucas. Estou lendo a meditação. Boa tarde, Lucas. Ó, a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos das trevas. Então, sigam a palavra do Senhor, confiem na palavra de Deus, tá? Sigam os seus ensinamentos, que você se dará bem na vida, tá? Você vai viver, como posso falar, com prosperidade. Se você preferir abandonar a palavra do Senhor e acreditar na palavra dos outros, você vai para os caminhos das trevas, tá? Então, confie sempre no que seus pais falam, confie na palavra de Deus, tá? Através do livro de Gênesis, e a vida de vocês será uma bênção, ok? Então, não confie, não acredite e muito no que outras pessoas falam para vocês. Tá cheio de pessoas mais aí, vocês vão conhecer muitas, mas não liguem para ele, tá? Confie em você e na sua família, beleza? Então, vamos lá. Aqui, ainda estamos no capítulo 1 do livro de vocês. Já estamos praticamente para finalizá-lo. Que fala assim, turma. Ele vai falar sobre a origem, tá? Da vida. Cadê? Deixa eu ver. Cadê? Ei, tio, sinceramente, eu prefiro a agenda do ano passado. Ela é mais bonita do que essa agenda. Cadê? Eu A não do vi a ano agenda de vocês, passado. como é. Essa daqui, ó. Mostrei. Cada um com seus gostos peculiares, né? Prefiro do ano passado. Professor, onde é que o senhor vai falar, professor? Turma, eu estou resumindo para vocês aqui, ó, da página 16, para quem tem o livro, da página 16 à página 19, a página 20. Tá? É atividade, é, tio? Não. Eu achei um pastel aqui. O conteúdo de onde eu vou estar falando com vocês, tá? É o conteúdo do que eu estou falando. Turma, aqui, ó, sobre evolução biológica, tá? Por que, professor, você vai falar sobre evolução biológica? Porque no livro ele vai tratar aqui, ó, sobre a origem do ser humano. E a origem do ser humano, ele vai falar em pensamentos distintos, tá? Em pensamentos diferentes. Por que, professor, em pensamentos distintos e teorias distintas? Por quê? Por causa, turma, que nós temos duas grandes teorias, que é a teoria evolutiva, Criacionista. a teoria evolutiva e eu vou ter o quê? A teoria criacionista, tá? Que são ideias diferentes. A teoria... Tio, Fala. sabe, tipo assim, em base, sim, eu sei que a teoria criacionista, ela é verdadeira, mas eu gosto mais da evolutiva porque ela explica de uma outra maneira que não tem nada a ver. Por que não teria nada a ver? É isso que a gente vai ver. Por que não teria nada a ver? Porque nada a ver. Como é que do nada explode alguma coisa se não tem nada
para explodir. Como é que do nada um macaco vai virando uma pessoa? Mas quem também- disse que a teoria Nada a ver. evolutiva fala que E também macaco a vira teoria uma pessoa? evolutiva. Mas que explodiu foi o Big Bang. Peraí, Mas quem na teoria evolutiva não fala que o macaco vira homem? Vira que, fala que o homem virou um macaco. professor. Não, nenhum dos dois. A gente vai ver mais para frente. Não, eles falam sobre o Homo sapiens sapiens, Homo sapiens. Professor, Quem está falando? é o É o Isaac. Isaac. Fala, Isaac. Como o ser humano ia saber que aconteceu o Big Bang se eles não estavam lá? Não é? Porque Eu Isaac, acho que o Charlie. tem que Eu acho que propor a o Charlie. ideia do surgimento. Então, Faz antes tem que surgir algo. Você não vê que surge. Então, como é que surgiu no nosso universo? Através de estudos, através da propriedade, através das partículas, através do estudo do universo, através da sua composição. Assim que consegue fazer, descobrir, datar como é o funcionamento, como surgiram. Eita, Tio, caiu o celular. Eu acho que o Charles Darwin, tá? Ele deve ter sonhado que do nada aconteceu uma explosão. Aí ele sugeriu: essa daqui é a origem do universo. Ele sonhou que tinha surgido uma explosão e que tinha criado o universo. Mas quem te falou isso? Não sei, eu mesmo. Então, então você já está falando coisas erradas. A gente vai... É por isso que a gente vai Não, tio, estudar. eu falei, tio, eu acho. O cara tá Tio, vai sonhar isso. eu Sim, falei, eu aham. acho que o cara tava dormindo e sonhou que aconteceu uma explosão no universo. Ó, Pra- então vamos lá. Aqui, ó. O que fala a evolução biológica sobre a origem, tá, do ser humano que a gente vai ver aqui? Pessoal, a evolução biológica, né, ela vai falar que entre os seres vivos, ó, ela vai falar aqui, ó, entre os seres vivos, pega a canetinha. Entre os seres vivos, né, no meio ambiente, tá, eles estão em ajuste, harmonia, tá? Que essa harmonia é fundamental para a sua sobrevivência. Só que a gente sabe, turma, que essa harmonia, ela é diferente. Você estudaram no passado. Essa harmonia, ela pode ser o quê? Benéfica ou ela pode ser maléfica, né? Ela pode ser maléfica, não. Deixa eu ver aqui. Ela é meio que mais ou menos. Essa harmonia aqui, ó, ela é o quê, pessoal? Essa harmonia, ela pode ser o quê? Harmônica ou desarmônica para a sobrevivência dos seres, tá? Então, ela pode ser de dois tipos. Vamos supor lá que você sobrevive em determinado local, a sua sobrevivência ela vai depender do meio que você está ajustado lá. Se você está no meio harmônico ou no meio desarmônico. Mas nós sabemos que na natureza, essa harmonia para a sobrevivência, ela é de dois tipos, tá? Ela é harmônica e desarmônica. Você estudaram no passado. Vai ter competições entre as espécies iguais, diferentes. Vai ter o predativo. Vai haver, tá, algo que vai abalar essa harmonia, né? Como eu falei, pode ser desarmônica ou desarmônica. Tá? E a adaptação dos seres vivos ao meio é um fato incontestável. A origem da adaptação, porém, sempre foi discutida. A gente sabe que os seres vivos eles vão se adaptar ao ambiente. Só que, turma, o que se discute aqui? Como ocorreu essa adaptação deles aqui? Como que a adaptação deles no ambiente ocorre, né? Como eles vieram a surgir, como eles vieram a se adaptar ao ambiente. Ok? E antigamente, turma, tinha esses pensamentos aqui, por exemplo, falava-se da teoria, tá? Do criacionismo. O criacionismo, como ele surgiu, ele estava mais pautado aqui, na ideia do fixismo. O que falava o fixismo? Que as espécies que já existiam, as espécies vivas, elas eram o quê? Fixas. Elas eram fixas e imutáveis, que elas não mudavam, elas não iam mudar. Poderia passar 10, 50, 100 anos e as espécies, elas não mudariam, sempre ficariam fixas. Por exemplo, quem era um dos principais aqui, pensadores do fixismo? O Aristóteles. O que Aristóteles falava? Ele não admitia a ocorrência
de transformações nas espécies. Para o Aristóteles, por exemplo, ele falava assim, ó, essa pedra, ela é imóvel. Se essa pedra ela é imóvel, o que acontece? Ela era classificada como não vivo. Okay? E tudo aquilo que se mexia era vivo. Então, Aristóteles, ele falava, como é que aquela pedra surgiu? Como aquela pedra... Tio, isso não é óbvio. É claro que é óbvio, tio. Mas aí, óbvio agora. Pensa tu lá, há 300 anos antes de Cristo. Pensa, como é? Tu ia só ficar lá. Por que isso existe? Como aquela espécie está ali? Aquela espécie ela foi criada e lá, daquele jeito, ela sempre existiu. Ela nunca mudou. Ela é fixa. Então, ele acreditava no fixismo, que não ocorria mudança, que as espécies não mudariam, ok? Só que, turma, Tio, então, a partir é do tipo, século XX, começou a ter pensamentos diferentes, principalmente quando começou a se descobrir fósseis, tá? Os fósseis, eles foram bastante importantes para a ciência, tá? Antes da época. Por quê, professor? O descobrimento de fósseis, ele permitiu com que você conseguisse estudar determinadas espécies que existiram no passado e elas eram semelhantes a espécies atuais, tá? Então, a descoberta dos fósseis fez com que mudasse aquele pensamento fixo. Opa, como é que existe uma espécie ali que ela é semelhante a essa? Só mudou pequenas coisas. As espécies não são fixas, não tinha criado daquele jeito. Então, a partir do estudo dos fósseis, a partir da descoberta dos fósseis, o fixismo ele foi deixado para o lado. Ah, professor, se o fixismo foi deixado para o lado, em que você acredita hoje na teoria criacionista? Hoje, turma, a teoria criacionista... Espera aí, que a central pingou. É a central, ela tá... ô tio, A uma central chamou pergunta. da gente, volta pra escola, volta pra escola. Tio, uma pergunta. Ela tá pingando. Ah, É tipo assim, então, é meio que eles deixaram o fixismo de lado porque, tipo assim, tem gente que fala que o cachorro evoluiu do lobo. Meio que os ancestrais dos cachorros eram os lobos. Então, como eles acharam fósseis, né, de certas espécies e estudaram, eles perceberam que tinham quase a mesma semelhança do que a espécie que já existe. Tio, a gente vai fazer os dois horários ou só esse mesmo? Não, De Zoom? esse e um pouquinho do segundo horário. Não será os dois até o final. Lucas já, Nicolas, eu vou chegar lá, tá? Falar sobre os lobos, ok? Mas a ideia do lobo ele foi porque é comprovado, foi histórico que o homem quando ele domesticou o lobo, tá? Então quando o homem conseguiu domesticar o lobo, as espécies dele foram se espalhando e foram se diversificando. Assim que surgiu os cães que a gente conhece, né? Que tem do continente americano, continente africano, okay? Mas foi a partir da domesticação Tio, do eu tenho um mas também, chihuahua. Aqui em Eu casa tenho um tem chihuahua aqui em casa. mas também da comparação, ó, também da comparação do registro fóssil. Maior que eu. E mais novo. Não entendi. Tá, então voltando aqui, ó. Vamos lá. A partir do século XIX, né, como eu falei para vocês, do advento da descoberta dos fósseis e mais, uma série de pensadores passou a admitir o quê? Ó? A ideia da substituição, ó, gradual das espécies. Que as espécies, elas o quê? Ó? Elas se adaptavam e mudavam no decorrer do tempo, tá? E esses pensamentos chegou a chamar o quê? Transformista. E esse processo transformista é que ele fala sobre ó, a dinâmica, né? A dinâmica das espécies, do seu surgimento, da sua adaptação ao meio. Então, aqui, ó, o pensamento transformista, ele fala que a espécie ela sofre modificações, ela sofre adaptações, ok? Num processo dinâmico ao ambiente. Então, as espécies têm que se adaptar ao ambiente. Isso foi comprovado. Professor? Oi? Olha, se o senhor acredita nisso,
Então, o senhor também vai acreditar que o homem veio do macaco, né? Mas assim, eu não falei ainda o que eu acredito. Eu estou explicando o assunto. Sim, mas as espécies, se elas se transformam, então a teoria evolucionista fala que o homem veio do macaco. Na Bíblia fala que... A E o gente vai chegar senhor lá. acredita em quê, tio? Na Bíblia fala Calma, a que... gente vai chegar lá. Vocês são muito apressados. Gente, não contrariam o professor, ele tá explicando. Vocês são Não, muito mano, a gente só tá apressados. A gente fazendo vai... uma pergunta. Tu não entendeu, velho. Calma. A gente vai chegar lá. Calma, a gente vai chegar lá. Ó, deixa eu continuar aqui. Eu vou responder o Isaac. Tem uma Depois Google respondo falando aí. o Nicolas, o Lucas. Ó, e para o transformista, tá? A adaptação é conseguida por meio de mudanças. E essa mudança, né, ela é devido, ó, à medida que o meio muda, tá? As espécies também, ó, elas mudam. É igual você pensar, professor, quando eu vou para uma escola nova, eu tenho que me adaptar a essa escola. Não a escola vai se adaptar a você. Professor, eu vou morar agora com a minha tia. Você tem que se adaptar às normas, às diretrizes da sua tia. Professor, a minha mãe conseguiu um emprego. E esse emprego é totalmente diferente do que ela trabalhou por 30 anos. A sua mãe vai ter que se adaptar. Então, a nossa vida é baseada em adaptação. Tá? Se você não se adapta, o que acontece com você? Ficar doente, paranoico. Se você não se adapta, você não consegue sobreviver. Então, ó, os Professor. adaptados ao meio ambiente sobrevivem. Tá? Os que Eu tenho ficarem alguém falando. adaptados ao ambiente sobrevivem. E essa ideia é conhecida hoje como o evolucionismo. Tá? O Homem, sabe evolucionismo, pensar. o que o evolucionismo fala? Que as espécies evoluíram, ó, gradativamente ao decorrer do tempo, tá? Bem lentamente, as espécies foram surgindo e elas foram mudando ao decorrer do tempo, tá? E o criacionismo, a origem da vida pela uma criação, ó, Teoria especial, da conspiração. tá? Pela uma criação divina, tá? Pela uma divindade, no presente, no ciente. É mesmo, é tipo assim, os gregos, eles acreditavam que tinham sido criados por Zeus. Os católicos acreditam que são criados por Deus. Tipo, meio Os isso. gregos, eles Não, mano, acreditavam... os católicos são romanos, né, tio? Ô, mano. Os gregos, eles acreditavam, né, que o universo era administrado, era controlado por grandes deuses, né? Então, era o pensamento deles lá. Tá? Eles Que, pensavam... tipo, eles têm vários deuses. Eles são meio que igual os índios, porque os índios também têm vários deuses, tipo o deus Tupã, que é o criador de todo o universo para os índios, né? E para os gregos, tipo Hélios, Zeus, tipo assim, né, professor? Hades também, que toma conta do exílio. Então, ó, anterior às tentativas científicas relacionadas à origem da vida, já era difundida a ideia da criação especial, né? Essa criação especial, você sabe, através de um Deus, segundo o qual a vida é fruto, ó, da ação consciente de um Criador. Que um Criador deu origem, tá, à vida, né? Tanto é que hoje a gente fala aqui do embate, ó, do evolucionismo e do criacionismo, né? Esta corrente de pensamento passou a ser dominada de criacionismo. E o Criacionismo vai baseia vencer. no livro de Gênesis. Gênesis, tá? Na Bíblia, que relatam a ideia sobre a origem da vida do ponto de vista, o quê, ó? Religioso. Okay? Então, a teoria evolutiva ela vai tentar mostrar através de dados científicos, de comprovação, de estudo, de análise. Já a teoria criacionista ela vai ser pautada, né, no livro de Gênesis. Só que hoje a teoria criacionista ela é mais também junto com o design inteligente, tá? O design inteligente vai falar sobre uma criação divina. Ó, respondendo as perguntas lá, em que eu acredito? Eu acredito na teoria do criacionismo, tá? Eu acredito no criacionismo. Professor, se eu acredito no criacionismo, mas se eu não acredito no evolutivo, também acredito no evolucionismo. Claro que a gente vê lacunas, a gente vê pontos falhos em ambas as teorias, ok? A gente não pode levar, por exemplo, o evolucionismo como uma verdade certa, tá? Mas a gente vê que lá, sim, tem pensamentos corretos. A gente vê, sim, que há uma evolução gradativa das espécies.
Só que você acreditar que as espécies assim, surgiram do nada, de um caso espontâneo, né, é meio duvidoso. A ciência ainda não conseguiu, né, explicar. Por exemplo, há muita lacuna. Quando a gente fala, por exemplo, assim, da evolução gradativa das espécies, a ciência ela tenta buscar o elo perdido. Quem seria o elo perdido? É aquele ancestral comum que deu origem dos répteis para as aves, tá? Que eles se baseiam no Archaeopteryx, tá? Mas, claro, pessoal, tem ideias, com certeza, são ideias são corretas, que mostram o processo de evolução, sobre o processo de origem das espécies, da sua adaptação ao meio, tá? Mas E acredito professor, nas duas. Oi? eu não sei se o senhor já viu Assassin's Creed. Assassin's Creed. Qual Pois deles? é, que tipo assim. Não, tem tipo assim. O, tem o Black Flag e o 3 que eles tentam comprovar a vida, eles tentam meio que achar a maçã, que eles acreditam que a maçã é a origem de tudo. Não, eu só O joguei Assassin's Creed. do Assassin's Creed, que eu já cheguei a jogar, foi o Origin e o Odisseia. Mas esse daí que tu falou, não. Tem um. Você já assistiu o filme também? Tem um filme que eles tentam comprovar a teoria que a maçã é a origem de tudo. Por isso que eles voltam o Edward Kenny no tempo para ele tentar achar a maçã e encontrar onde ela está escondida. O que acontece, pessoal? A gente tem que ver, né? Isso é mais pautado na fixação, né? Nem todos eles são baseados na criação. Porque, né, são algumas teorias, né? São alguns filmes, mas Ah, que não deve levar tio, muito a sério. Oi? sabia que eu vi, passou no jornal que faz tempo já, que o Papa Francisco ele comprovou a teoria evolucionista, só que ele disse que foi Deus que fez acontecer toda aquela explosão. O Papa, Não ele dá deve ter para. falado... porque, turma, foi assim, Professor, ó. Tinha um tempo que não estava se falando tanto em criacionismo quanto em evolucionismo. Ele veio a ser pautado num tempo para cá, tá? Um tempo para professor, cá, sobre a teoria da evolução e a teoria do criacionismo, ela voltou a ficar em evidência. Oi, Isaac. se Deus fizesse a explosão que é o Big Bang, então Deus ia ter falado na Bíblia. Deus fala que Deus criou a terra e o céu. Senão Deus ia falar que aconteceu uma explosão. Simplesmente. Você Na também. verdade, ele teria dizido que ele criou uma explosão, criou todos os seres vivos. Isso daí mesmo. E aí ele disse assim, dinossauros, eu Haja não quero vida. mais vocês. E aí ele destruiu os Então, dinossauros. se Deus fizesse isso, Deus ia ter Oi, falado na Hannah. Bíblia. Eu acho que a mente humana, ela não consegue imaginar, não confiar o suficiente que um Deus simplesmente criou tudo do nada. Então, muita gente acredita no evolucionismo e por isso que o criacionismo só foi comentado só para agora. Só começaram a discutir e a realmente criar argumentos para essa teoria. Isso Tio, mesmo. eu acredito, tipo, uma coisa. Podem continuar falando, vou Muitos participando. cientistas famosos também comentaram sobre a teoria criacionista, como Albert Einstein. Ele mesmo disse em uma das palestras deles que Deus era a origem de tudo, pois sem Deus o mundo não existiria. Ele mesmo comentou isso em uma das palestras dele. Quando ele E deu também ele queria saber os planos de Deus, né? Não, eu não tô entendendo. É Peraí. possível. E também, tio, Continue. Leonardo da Vinci, ele só conseguiu comprovar a teoria dele de que o ser humano era composto por os órgãos que o ser humano tinha dentro do corpo, por causa que Deus ajudou ele. Por isso tem muita gente também que diz que aqueles 2 anos que ele passou fora, diziam que ele tinha sido abduzido por alienígenas, mas também tem muitos cientistas que acreditam, cientistas criacionistas, acreditam que ele passou esses 2 anos fora para estudar a ciência e tentar entender os meios humanos. Há muitas teorias, tá? Existem, tá? Vai existir muitas teorias relacionadas a explicar, tá? O surgimento
da vida. Um vai tentar comprovar de uma forma, outro vai tentar comprovar de outra forma. Só que, turma, aqui, ó, voltando aqui rapidinho, ao longo da história, muitas controvérsias chegaram ao extremo, tá? Por causa, ó, de interpretações errôneas que não levavam em conta o contexto e o caráter de muitas vezes poético e simbólico dos textos bíblicos, que não tem nenhum objetivo científico. Assim, principalmente na Idade Média, uma interpretação literal e errada dos textos bíblicos era imposta como dogma, né? E criava uma barreira em relação à ciência que estava, né, em constante progresso, ainda está em constante progresso. Então, qualquer ideia que você tivesse, se você fosse totalmente radical, com uma ideia sobre a origem da vida, se você fosse contra os preceitos dignos, né, era levado como dogma, como uma sabedoria que só você queria propor. Então, muitos, ó, aconteciam do quê? Enforcamentos, muitos iriam morrer, tá? Vocês vão estudar isso, por exemplo, em história, tá? Vocês vão estudar sobre a igreja, a História. a Idade Média, vocês vão estudar com o professor A Edgar, gente já estudou. lá melhor para vocês. É verdade, a gente já estudou isso, tio. Vocês sabem, né, que você já sabe a história da igreja. Professor, Então, turma, tudo que viesse ser contra, né, era bruxaria, era pensamento errado, não era aceito naquela época, tá? Por isso que isso demorava muito a propor, a questionar, a colocar algumas ideias evolutivas, tá? Porque por você isso ia que contra a igreja. tio, por isso que eles enforcavam as mulheres quando tinham mulheres que estudavam astronomia, eles enforcavam elas porque diziam que elas eram bruxas, né? Isso aí, no caso, já é machismo. Na verdade, porque você, como eu já falei, você já deve ter estudado história, você sabe como era o patriarcado, né? A nossa cultura antigamente. A mulher, há muito tempo atrás, ainda tem um pouco, né, de pessoas que pensam assim, mas nessa época, ela, por exemplo, não vamos deixar a mulher estudar, não vamos deixar a mulher fazer isso. A mulher não pode pegar o lugar do homem no trabalho. Por quê, turma? Porque eles tinham a ideia do que a mulher deveria ficar em casa cuidando dos filhos. E o homem que deveria criar o sustento, o homem que deveria sustentar, né? E a mulher tinha que ficar em casa, trancada e trabalhando. Por isso que se tinha lá muito preconceito, não deixava. Eu sei qual é esse filme que tu falou aí da mulher, que ela trabalhava na NASA, né? Tem uma série na Netflix. Uhum. Então, Tem uma série na Netflix chamada As Telefonistas, que são mulheres que lutam na igualdade na época de 1897 até 1920, 10 por aí. Sim, na Segunda Guerra Mundial, as mulheres que foram trabalhar, foram pôr a mão em massa. Tá? Ó, e o criacionismo se opõe à teoria da Elas evolução, eram mecânicas. segundo a qual Até a a vida... Elizabeth, ela foi mecânica, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra. A vida teria surgido da matéria bruta. Tem hoje defensores de que se esforçam em demonstrar que os textos bíblicos, tomados seu contexto próprio, em nada contradizem com nova descoberta científica. Então, o pensamento criacionista é baseado na criação divina. Já o evolutivo, turma, só um exemplo aqui. Essa imagem, né, ela sempre vai ser associada à evolução, mas essa imagem ela é errada, tá? Por que essa imagem é errada? Quando Darwin propôs o livro lá, A Origem das Espécies, o que aconteceu, turma? O Darwin, o que ele falou? Ó, presta atenção. O Darwin, ele falou o seguinte, ó, ele não falou que o homem veio do macaco, e nem que o macaco vai se tornar um homem. O que o Darwin falou? O Darwin, em sua ideia, o que ele falou? Ele falou, quando ele publicou a sua teoria das espécies, ele analisou fósseis de diversos tipos de espécies, comparando com os símios, comparando com os primatas. E o que ele verificou? Semelhanças anatômicas, né? Um jeito de pegar, um jeito de andar, a estrutura corpórea. A minha vida foi uma mentira. Ele viu formas. O que ele falou? O Darwin demorou muito tempo para publicar o livro dele. Ele demorou. Por que, professor, ele demorou? Porque ia contra os seus princípios cristãos, ia contra os seus princípios católicos, os seus princípios da época, tá? Contra a sua fé. Ele demorou muito. Mas um dos atos que fez ele publicar foi o falecimento da filha dele lá, mas quando ele publicou, o que aconteceu? Ele era ateu, né? Não, ele não era ateu, não. Não? Ixi, ele era Não? religioso, fervoroso.
Então, o que aconteceu? O Darwin, quando ele publicou, em um momento, ele falou que o homem veio do macaco. Ele não falou isso. O que o Darwin falou? O Darwin, em sua teoria, ele propôs que aqui você tinha uma espécie que ele chamou, ó, eu vou colocar só aqui, peraí, A e C, que significa ancestral comum. Essa espécie aqui, ela deu origem a duas novas espécies. Um dos hominídeos e os outros, né, dos símios, né, dos Tio, não tô entendendo nada. Ó, deixa eu voltar aqui. De novo. Quando Darwin publicou a teoria dele, o que o Darwin falou? Ele não falou que o homem veio do macaco. O Darwin falou assim, ó, em algum tempo distante, o que aconteceu? Você tinha uma espécie, vamos supor que você tinha a espécie A. A espécie A, em algum momento, alguma época, algum tempo, ela se diversificou. Ela deu, tudo bem, vai ficar gravado, depois você assiste, tá? Ela se diversificou e deu origem a duas outras espécies. Você tinha essa espécie aqui, tá? Que ele chamou de ancestral comum. E essa espécie deu origem a duas novas. Eu vou chamar de B e C. O B seria aqui os símios. Primata. C seria aqui nós, os hominídeos. O Darwin nunca falou, ele nunca falou, o homem veio do macaco. Não, ele falou que o homem tinha um ancestral em comum, que no passado essa espécie sofreu diversificação e deu origem Por que a gente estudou isso, então, que o homem evoluiu do macaco? É porque as pessoas propagam a informação errada. Mas nunca na teoria evolutiva, nunca o Darwin ele falou isso. Okay? Porque o que aconteceu? Ó, na época que o Darwin publicou o livro dele, você tem que pensar assim, ó, a época que o Darwin publicou, a igreja comandava praticamente tudo. Então, como ele falou, pensa lá você numa época falar que o homem ele tinha um ancestral comum, um parente. Pensa nisso. Naquela época, foram todo mundo contra ele. Não, a igreja não aceitou. Tanto é que na publicação do jornal, o que o jornal fez? Publicou, fez uma caricatura do Darwin, né? Da cara dele e colocou no corpo do macaco. Aí, desde aí, ficou que o Darwin tinha falado que o homem veio do macaco. Não. Ele falou que tinha um ancestral em comum. Só que a época que ele publicou o livro dele, quem comandava era a igreja, tá? Então, ela não aceitou, né? Porque, tio, eles não tinham uma base para alguma coisa, então tudo era, da igreja católica, eles acreditavam em tudo que ela dizia. Então, vinha alguém do nada e falar o contrário, foi bem impactante. Novo e fez eles pensarem em outras possibilidades. Sim, isso foi bem impactante. Não é à toa que a gente viu que na época que a igreja foi perseguida, depois que acabou a perseguição às igrejas e aos cristãos, a igreja católica começou a ter um poder maior do que o imperador. O padre tinha um poder maior do que o imperador. Por isso que, para eles só acreditavam em um conceito e não existia outro que fizesse eles mudarem de ideia. Por isso, se você fosse com pensamentos contra, você era crucificado, você era colocado para baixo, né? Posso falar assim. E a sua teoria seria praticamente jogar no lixo. Então, Darwin, por isso que o Darwin demorou muito. Ele sabia do que ele escreveu, o livro que ele tinha feito, ia contra a fé dele. Ele sabia, se ele publicasse aquilo, causaria um grande impacto e ocasionou, né? Só que tio, como a filha dele morreu? A filha do Darwin. Como a filha do Darwin morreu? Ela tinha problema de saúde. Ele casou com a prima dele. Oxi. Ele era casado com a prima dele, tá? E hoje, turma, ó, qual é a ideia central? Aqui, ó, o design inteligente, tá? Que o design fala, para os defensores dessa tese, uma mão divina moldou o curso da evolução
Isso porque, dizem alguns, né, sistema biológico, são tão complexos e as diferenças entre as espécies são tão enormes, né, enorme demais, para serem explicados apenas pelo mecanismo da evolução. Então, você tinha que ter uma mão divina, você tinha para montar lá como eu posso falar, aquelas engrenagens da vida, né? A complexidade, eu falei para vocês que nós somos uma máquina perfeita, então, aquela complexidade para os defensores de design inteligente não teria como ter sido originado espontaneamente, sozinho. É muito complexo o funcionamento dos sistemas vivos, tá? Então, tinha que ter uma mão, tinha que ter, tá, um ser lá que criou perfeitamente, colocou as engrenagens nos devidos locais, tá? Deixa eu compartilhar um outro material aqui com vocês, espera aí. Deixa eu colocar o outro aqui. Um momentinho, que já estão para encerrar também a aula, tá? Não vou pegar todo o horário. Eu acordei 6 horas da manhã hoje. Não, 6 não, 5h50. Por quê? Só para jogar Free Fire, né? Porque o meu irmão me acordou. É porque ele tem um relógio, né? Ele colocou o relógio dele para despertar às 6 horas da manhã. Aí ficou tocando aqui no quarto. Aí eu acordei. Foi? E desperta 6 horas Aí eu e tu fiz acorda a 5h50. Porque eu tinha acordado 10 minutos antes. Aí quando eu deitei, tinha chegado sei lá, uns 5 minutos. Aí tocou o relógio dele. Aí eu aproveitei e fiz as atividades que tinha faltando. E do calendário avaliativo também. Ah, então tu foi pegar Dima, né? Aquela hora. Eu já peguei, Dima. Não, Dima 3. Olha aqui, ó, Agora uma tá charge, rapidinho. Ah, eu já vi essa chargezinha engraçada. O criacionismo e o evolucionismo. Ele vai falar assim, aqui, tá? São duas charges, uma sobre o criacionismo e sobre o evolucionismo. Volta, aqui, ó. Então, tudo se originou de um único ancestral comum. Isso vale para as aves, mamíferos e répteis. Porque, lembra que eu falei do ancestral comum? Você tinha um ancestral e a partir dele foi surgindo as outras espécies. Eu já falei sobre os dinossauros. Aqui, turma, ó, de preto seria o Darwin, tá? Aqui de preto seria o Darwin e aqui, né, seria Deus. Por que Deus é tão cabeçudo? Eu já falei, é uma charge. Eu já falei sobre os dinossauros. Opa, o que você está falando, ele é apenas uma criança, né? Por causa do tempo da nossa Terra, né? 4,5 bilhões de anos. Vai brincar, vai. Pare de botar os meus amigos. Parece uma cenoura. Não. Pare de botar os meus amigos contra mim. Ele sempre foi assim. O que essa charge quer dizer, né? Porque é das ideias, né? Do pensamento evolutivo explicando sobre a origem da vida. Né? Aí ele fala aqui, ó, pare de botar meus amigos contra mim, né? Do surgimento do planeta Terra através, né, de um Deus. Então, a charge está falando aqui do ponto de vista da criação, né? E o evolucionismo tentando explicar. A outra charge aqui, ele vai falar sobre evolucionismo. Darwin, olha isso. Haja vida, ó. É como se Deus falasse. Darwin, olha aqui, ó. Deus criou a vida. Mano, meu Bruno tá na aula, velho. Faça melhor. Aí o Darwin fala, olha isso. Aí ele vai olhar. Aí ele vai perguntar, vai demorar muito? Não. Só alguns milhares de anos. Por que milhares de anos? Porque a teoria evolutiva ela é proposta, né, na gradação. Tá? Gradativamente a vida foi mudando, a vida foi evoluindo, foi se adaptando com o meio. Ainda aqui, ó, a microevolução e eu tenho a macroevolução. Para vocês aqui, qual é dessas duas que é uma proposta criacionista e a outra evolutiva? A micro é o quê? Evolucionismo ou criacionismo? Criacionismo. Criacionismo. E a macroevolução é evolucionismo. Evolucionista. Isso, o microevolucionismo, ó. O microevolucionismo, o que ele vai falar? Que as espécies, ó, elas tinham tipo básico. Como assim, professor? Tipo básico. Aqui, ó. Olha o tipo básico dele. É quadrúpedes, né? Passou as 4 patas, tem um rabo, tem a cauda. E se você for ver os ancestrais dele,
os ancestrais não, né? Se você for ver as próximas gerações, mantém o tipo básico. Olha aqui, ó, a Europa, a Índia, e você vê aqui, ó, o tipo básico, ó, não é igual, não continua quadrúpede. Então, o que o criacionismo fala? Sim, há evolução nas espécies, mas essa evolução nas espécies é micro, mantém o tipo básico. Não é aquele que vai surgir a partir de uma pequena molécula, com milhares e milhares de anos vai surgir o que temos hoje. O criacionismo ele fala, olha, existe sim evolução. As espécies mudam, evoluem. Só que essa evolução ela é micro, ela é pequena e mantém o tipo básico. Você vai ver que o tipo básico aqui, ó, as espécies vão se diferenciar fenotipicamente? Vão, mas se você vê a estrutura básica dela, permanece. Diferentemente, ó, da teoria evolutiva, que a partir lá do céu, bem pequenininho, né, lá do coarcevado, foram surgindo protozoários, esponjas, bactérias, entre outros, até surgir, né, todos os reinos que nós temos hoje. Então, gradativamente, as espécies elas foram, ó, surgindo, tá? Bem lentamente, bem progressivamente, elas foram mudando e se adaptando. Então, o evolucionismo, ele acredita na macro, na grande mudança, na grande evolução, diferentemente do criacionismo, tá? Que é uma micro, uma pequena mudança, tá? E aqui, ó, sobre Darwin Lamarck, vocês estudaram no passado, né, sobre a teoria dele, falei para vocês, né, que a gente estudou, sobre as ideias do Darwin, né, ó, de adaptação das espécies, ó. Se a espécie não se adapta ao meio, ela vai, o quê? Infelizmente, morrer. É aqui, ó, Leonardo, ele é O camaleão daltônico. mas ele não está camuflado, ele está sendo exposto. Aí a ave vem lá e mata ele. Então, ele não se adaptou ao meio, né? Aqui já são ideias Muito diferentes. engraçado, tinha um camaleão daltônico. Tá? São ideias, ó. Olha aqui, por exemplo, aqui, ó. Da ideia. Isso é possível, o camaleão de ser daltônico? Camaleão daltônico. Coitado do camaleão daltônico. Olha outra ideia aqui, ó, da seleção natural, ó, que é proposta pelo Darwin aqui também. O que você entendeu aqui, ó? Mano, a mão do castor é uma serra, uma serra de coisa. Uma motosserra. Eu tô dentro, velho. Esse castor, ele tem uma adaptação para sobreviver a uma mudança ambiental. Este aqui não tem. Claro, ele é O que vai acontecer? radical. Quem é que vai sobreviver? Esse aqui. Por que ele vai sobreviver? Ele vai conseguir fazer a casa dele, o abrigo dele, né? Ele vai conseguir Se alguém sobreviver. vier atacar ele, ele dá uma serrada na cara do animal. Este aqui não vai conseguir sobreviver. Quero ver Seleção que dia ele vai natural, aqui que a gente estudou, ó, seleção sexual, entre outras, né, ideias. Ó, isso aqui, Mano, olha, esse pássaro isso aqui é vocês feio. estudaram ano passado e caiu no Enem. A especiação aqui, ó, caiu no Neném. O neném. Mano, coitado do Coitado do neném, mano. Isso. Caiu em cima do neném. Turma, Ei, para finalizar Piada a aula do de hoje, tijolinho. Piada pra do tijolinho. finalizar a aula de hoje, só falar aqui Sem café. rapidinho. Tirar o print. Tirar o brinde. Tirar o Leandro da aula. Meu nome é Leozinho. Pois é, porque o Leandro não tá na aula, é o Leozinho. O Leozinho é feio. O Leozinho é doido, mano. Turma, tá? Mas, ó, O professor tá muito malvado. porque, Porque não. ó, pra, isso aqui, ó, vai ser o assunto do capítulo 2, tá? Do livro de vocês, que nós vamos estudar. Ih, mano, professor. Que é Bora a ver a história do composição professor. química dos seres vivos. Como é que vai ser? Dá um recado para vocês. Sexta-feira vai ser assim, ó. A gente já vai começar a pegar mais pesado. Sexta-feira, o primeiro horário vai ser um vídeo gravado. Ó, presta atenção aqui. Ei, tio, Tem só gente falando tem aula de ciências na sexta-feira segunda e sexta. com a gente? Só que seja Segunda e feriado. sexta.
Só que segunda é feriado. Segunda-feira é feriado. Carnaval. Gabriel, Eu sei. Pra que carnaval assim ninguém vai poder feriado. sair? Ok? Ó, Tá do- silenciar você rapidinho só para dar um recado. Ó, preste atenção. Sexta-feira, para vocês não ficarem, porque vocês estão alinhados com o oitavo ano da manhã. Oitavo ano da manhã e oitavo ano da tarde estão no mesmo conteúdo. Só que como vocês vão ter feriado na segunda, e a aula no oitavo é quarta e sexta, eles vão ficar um conteúdo a mais. Então, para eles não ficarem um conteúdo a mais, o primeiro horário de vocês vai ser um vídeo gravado. Eu vou gravar isso aqui, ó. Isso, eu vou gravar aqui, ó. Aqui, ó, componente, vou falar aqui, ó, sobre água. Vou falar sobre água, sais minerais. Só. Vou falar isso daí, aula que vem. No segundo horário, vai ser o debate sobre criacionismo e evolucionismo. O que eu vou pedir para vocês? Pesquisem sobre evolucionismo e criacionismo. Façam a pesquisa. A pesquisa e o debate valem 5 pontos. A pesquisa e o debate, 5 pontos. 2,5 cada um. Metade do ponto. Se você só participar da pesquisa, metade da pontuação, ok? Ei, professor, como é Tem que que vai ser entregar os dois. Oi? Sexta-feira, Como é que vai professor, ser esse no segundo horário? Professor, A Zoom vai ser no Ô, segundo tio. horário. quando é que vai ter Kahoot? O senhor tá Verdade. Mais devendo. para frente. Vai ter, Professor, mais para frente. tá devendo. Vai ter que fazer uma aula no Miniscraft, professor. Ano passado não teve. a melhor personagem que tem de marcação? Vai ter Kahoot mais para frente, beleza? Fazer uma aula do Miniscraft. Peraí, cadê o livro de vocês? Aqui, ó. Tem atividade também, tá? Quando é para entregar? Até sexta. Qual a atividade do E o livro? Leandro brinca de Barbie. Página 8, anotem aí. Página 8. Quais são as páginas? 8. Página 8. Maria Clara, quer falar? Ô tio, o Leandro disse pra mim que ele brinca de Barbie. Do livro. Da atividade. Professor, eu não tenho livro. Eu vou ficar prejudicado? De ciências. Eu vou mandar... Eu sei, mas é para Vai. casa. Para casa. Para casa. Ó, Pra você já tá na presta sua atenção, casa. presta atenção de fazendo novo. Turma, ó. Professor, eu não tenho livro. E agora? Eu vou mandar um PDF lá no grupo do WhatsApp com as páginas. Só baixa aquele PDF quem não tem um livro. Só baixa o PDF lá que eu mandar quem não tem um livro, beleza? Professor, qual a página? 8. Só 8 ou vai ter mais? E tio, e se eu quiser baixar? Aí tu baixa. Só vou ocupar a memória. Só Vai vai E se eu Olha. quiser baixar? Só a 8, a 14 e a 15. 14, na página 14, 1 e 2. A 1 e a 2 na página 14. Na 15, a 13, a 4 e a 5. Na 15, Professor, esse Só daí vai estar na seis. classe? Vai estar na Só classe, na seis. sua aula, essa só a atividade? 6. Na 15, só a 6. Beleza? Vai estar na classe essa atividade. Quem Na tá com a 15, câmera só a desligada 15, aí, depois da 15. bater o print. Vamos lá, bater o Quem print. não ligar a câmera é porque é feio. Já vai tirar o print? Já. Eu já vou desligar minha câmera. Já Quem vou é desligar minha Lucas Alex? Ô tio, quem é Lucas Alex? Aonde? Foi eu, velho. É tu quem? Tem sim. Vamos lá, cadê? É o Rodrigo, Lucas Alex. cadê daí Débora? não. Daí vai. Bora, Elisa. Antônio é bobão, A Débora, mano. Esse cadê a Antônio é Débora? muito bobão. Olha o Henry. E aí, Henry? Tá sumido, hein? Vamos lá. No 3, Henry vocês... Lucas. Bora, cadê o David? Lembra que a professora falou. Vocês têm que ligar a câmera, vocês têm que participar. Bora lá. Henry Lucas. Henry Lucas. No 3, vamos. Os outros não querem aparecer, vamos lá. 3, deixa eu achar o botão aqui. 1, 2, 3.
Foi, turma. Obrigado, valeu. Qualquer dúvida, manda mensagem no Leandro, WhatsApp. entra no Free Fire, Leandro. Entra no Free Fire, Leandro. Pesquisa para entregar na sexta. Chama E eu, a Leandro, chama eu. atividade só para preencher com o livro que você vai. A pesquisa vale 5 pontos, mas não debaixo. Tchau. Tio, tá no calendário? Sim. Amém. Tchau. Entra lá, Leandro. Professor, uma Eu não também, pergunta. doido. Que? Uma pergunta. Não, vão assistir a aula. Nada de Free Fire. Tio, Vão espera, uma pergunta.